Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem neste dia. Espero que vocês estejam focados, estejam comprometidos com aquilo que vocês realmente estão buscando, que estejam realmente aí com foco ajustado para a aprovação de vocês e sabendo que a aprovação não é sorte, é comprometimento, é método, é estratégia, é fazer aquilo que precisa fazer mesmo nos dias que não queremos fazer. E hoje eu vou fazer a segunda aula de História e Geografia desde Paraná, para vocês que vão fazer o concurso da Prefeitura de Paraná. Um conteúdo exclusivo, esta aula é gratuita aqui no canal do YouTube, meu canal do YouTube para vocês. Então aproveitem. Se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreva neste canal. Se você não ativou as notificações, ative, deixe seu like aqui, deixe seu comentário. Eu vou adorar saber de onde que você está me assistindo, qual será o seu cargo, qual cargo que você irá concorrer, irá conquistar nesse concurso da Prefeitura de Paraná. Sem mais delongas, vamos para o material. Vamos para o material que foi preparado com muito carinho para vocês, tá? E nós vamos falando aqui de História e Geografia de Paraná. A gente fez, na primeira aula, toda a introdução, a parte ali de ocupação, mas ainda tem muitas coisas para vermos, tá? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre os ciclos econômicos. Os ciclos econômicos. E para a gente começar falando dos ciclos econômicos, é muito importante que você entenda o que é um ciclo econômico. O ciclo econômico, ele é uma fase em que determinado produto ou atividade se torna dominante. E a partir de se tornar dominante, passa a organizar de alguma maneira a vida local, passa a organizar o trabalho, o povoamento, a circulação de riquezas. E em regiões amazônicas, isso é muito importante, porque certos produtos eles funcionaram e alguns ainda funcionam como motores temporários do desenvolvimento. Você vai lembrar que cada ciclo econômico como um motor que puxa uma carroça da chamada ocupação, tá? Quando o motor ele perde a força, a região desacelera. Quando outro motor surge, o espaço volta a crescer, volta a ter essa aceleração, tá? E aí a gente precisa entrar falando aqui do ciclo da borracha. Já falei um pouco na primeira aula, sobre o ciclo da borracha, que foi um ciclo econômico muito importante para a região amazônica, para o estado de Rondônia, de forma geral, e não diferente para o município de Paraná. No caso de Paraná, o primeiro grande ciclo econômico que está associado aí à ocupação não foi não foi o indígena, foi o ciclo da borracha. O indígena vem antes do ciclo da borracha, que já tinha essa ocupação indígena. Tá? Então, os migrantes, quando a gente fala de ocupação não indígena, o primeiro grande ciclo foi o ciclo da borracha. E os migrantes nordestinos, eles passaram a viver do quê? Da extração do látex, e isso tudo inserindo aí a região na economia chamada economia gomífera amazônica, que é a economia da borracha. E a importância desse ciclo, ela tem uma dupla importância. Primeiro, ela ajuda a explicar por que houve um povoamento naquela época, que é a segunda metade do século XIX. Segundo, mostra como o destino econômico de uma localidade amazônica poderia depender de um produto extrativista muito valorizado em um determinado contexto. E aí a gente tem no primeiro ciclo da borracha, ali segunda metade do século XIX, isso. E quando o IBGE ele afirma que com a depreciação, o declínio do ciclo da borracha, a região entra em decadência, ela está deixando claro que o crescimento inicial era dependente desse ciclo. E aí você se liga com a história de Rondônia, que quando entra em declínio o primeiro ciclo da borracha, é em virtude de que haviam sido contrabandeadas sementes da ave brasiliense, que é a nossa seringueira, e elas teriam sido levadas para as colônias inglesas na região da Ásia, e quando entra em decadência o nosso ciclo da borracha, é porque essas seringueiras lá na Ásia já começaram a produzir. Dito isso, nós temos também a descoberta de diamantes. Após ali, e talvez até concomitante à decadência da borracha, a região ela volta a se desenvolver com a descoberta de diamantes.
conforme próprios registros do IBGE. E aí, isso indica a passagem de um ciclo predominantemente extrativista vegetal para uma dinâmica ligada ao garimpo mineral, tá? Esse ponto ele é muito importante, por quê? Porque ele mostra, em larga medida, a alternância de vetores econômicos que influenciam diretamente aí os ciclos de povoamento. E a banca ela pode explorar isso em questões, por exemplo, após a crise da borracha, a região de Paraná voltou a crescer em razão da expansão cafeeira. Isso, num primeiro momento, estaria errado, porque vai ter alguma relação com o café em algum momento, mas de maneira mais tímida, e está errado por quê? Porque menciona especificamente, o IBGE traz especificamente a descoberta de diamantes como fator de retomada após esse primeiro ciclo da borracha, tá? Aí nós falamos também da colonização agrícola e o novo surto desenvolvimentista, e essa parte aqui é importantíssima. Por quê? Mais adiante, o que impulsionou, depois do ciclo do diamante, a partir da década de 60, 70, 80, o que impulsionou fortemente a região é a colonização agrícola associada à BR-364, que anteriormente chamava BR-029, e aos projetos estatais. Quando a gente vai lá no histórico do IBGE buscar, o histórico chama o projeto de colonização Ouro Preto, Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto, PIC Ouro Preto, de marco do surto desenvolvimentista regional. E aí, dentro da literatura acadêmica, a gente tem a confirmação disso. Confirma que a década de 70 foi decisiva para o ordenamento, a racionalização do espaço em Rondônia, com assentamentos e incorporações das novas terras a uma lógica produtiva, a uma lógica agrícola. Aqui, o ciclo econômico ele deixa de ter a cara de extrativismo clássico e ele vai assumir uma posição, cada vez mais uma feição agropecuária mesmo e de colonização agrícola. Isso ajudou a explicar a consolidação de Ji-Paraná como polo regional de Rondônia, porque o Ji-Paraná está inserido na lógica do território de Rondônia, do estado de Rondônia, tá? Agora, quando a gente fala da formação administrativa e da consolidação do município de Ji-Paraná, embora o foco principal aqui dessa primeira aula seja a história temática, né, que a gente pensou aqui, a gente precisa olhar a questão da dimensão político-administrativa. Por quê? Porque o concurso e a banca Instituto Consulplan, especificamente, adora cruzar a história geral, a história do Estado, com as emancipações municipais. Então, o distrito, com a denominação de Vila de Rondônia, que foi criado pela Lei 7.470, de 17 de abril de 1945, que era subordinada a Porto Velho, e depois o município de Ji-Paraná foi elevado a essa categoria de município pela Lei Federal 6.448, de 11 de outubro de 1977, desmembrando-se aí do município de Porto Velho, e aqui no canal tem uma aula só da divisão política administrativa de Rondônia, tá? Então, o histórico que a gente tem no IBGE, ele também registra que em 1981, quando o território é elevado à condição de estado de Rondônia, né, foram estabelecidos novos limites para o município e que os distritos de Presidente Médici e Ouro Preto, eles foram posteriormente também desmembrados, tá? Esse trecho aqui, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque mostra a passagem de povoação para distrito e depois de distrito para município autônomo. E isso pode aparecer de forma cronológica. Você vai lembrar que o município de Ji-Paraná, ele é criado ainda na década de 70, ou seja, antes mesmo de o estado de Rondônia deixar de ser território e ser elevado à condição de estado, tá? Essas informações são importantes. Então, aqui, ó, nós temos o mapa de Rondônia. Veja só, eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não sei se eu vou conseguir dar um zoom. Peraí. Vou ampliar ainda mais aqui o nosso... Vamos ver. Veja só. Então, nós temos aqui Ji-Paraná, né? Aqui já na divisa com o Mato Grosso, é o município de Ji-Paraná. E isso, gente, é muito importante. Por quê? Por que isso aqui é importante? Porque você precisa saber que Ji-Paraná, o município de Ji-Paraná, faz divisa com o estado do Mato Grosso,
faz divisa com o estado do Mato Grosso, e com quais outros municípios que Ji-Paraná ele faz divisa? Faz divisa com o Vale do Anari, faz divisa com Theobroma, faz divisa com o Vale do Paraíso, faz divisa de Paraná também, faz divisa com Ouro Preto, faz divisa com Teixeirópolis, faz divisa com Alvorada, faz divisa com Presidente Médici, tá? Então, assim, você precisa verdadeiramente saber com quais municípios de Paraná faz divisa. Então, pega, tira um print desse mapa, dessa tela, já vai aí vendo para você entender quais municípios. Então, faz divisa com esses municípios que eu falei, começando aqui com Urupá, Presidente Médici, faz divisa com Alvorada, com Vale do Paraíso, com Teixeirópolis, com Ouro Preto, com Vale do Anari, com Theobroma. Você precisa ter essa noção, além de fazer divisa aí com o estado, além de fazer divisa com o estado do Mato Grosso, tá? Então, não pode esquecer disso aí, tá? Tem que ter isso bastante em mente aqui, essa divisa aqui que o município faz. Além disso, eu quero te mostrar o mapa. Esse mapa aqui é o mapa da divisão. Como você sabe, lá no início, em 1976, quando ainda o estado de Rondônia ainda não existia como estado, ainda era território federal, a gente tinha divisão por 2 municípios, né? O município de Guajará-Mirim e o município de Porto Velho. Sabe, né? A divisão em verde e amarelo no mapa 01. Daí, depois, lá em 1977, cria-se alguns municípios, entre eles Ji-Paraná, tá? Cria-se aí alguns municípios que foram desmembrados aí de Porto Velho, do município que era Porto Velho, tá? E aí, para você entender, ó, na década de 70, houve aquele expressivo aumento do fluxo migratório, né, a chamada migração interna, por meio da colonização dirigida, e esse fluxo migratório convergente de todas as regiões do país para o então território federal de Rondônia, e aí foram criados mais 5 municípios. Quais foram? Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena. Então, Ji-Paraná foi criado nesse momento, em 1977, conforme aqui o mapa 2 que eu estou te mostrando, tá? No caso de Vilhena, esses municípios que eu estou falando, eles foram, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena, foram desmembrados aí do que era o município de Porto Velho. Já Vilhena também teve um pedacinho desmembrado ali de Guajará-Mirim, mas essa informação nem é tão relevante para o seu concurso. Você precisa lembrar que Ji-Paraná foi desmembrado do então município de Porto Velho, tá? E a partir desses municípios foi estabelecido os seus distritos também, em 1978. E esses distritos passaram posteriormente também à condição de município devido à importância econômica, política, geográfica. Por exemplo, Ouro Preto, Presidente Médici eram distritos aí de Ji-Paraná e depois foram emancipados como municípios. Quando a gente olha aqui para uma linha do tempo, para você lembrar e não esquecer jamais, você vai ver que houve uma ocupação indígena anterior, esse é o marco, e o significado histórico, né, dessa ocupação indígena anterior. Tem uma linha que nos mostra que o território ele já era habitado por povos originários, especialmente os Jarus e os Urupás. Então, não há que se falar que não havia população aqui, tinha população indígena. Em 1879, houve ali a povoação do entorno do rio Urupá, né? Então ele marca o início da povoação não indígena registrada aí pelo IBGE, com nordestinos fugindo da seca, segunda metade do século XIX, primeiro ciclo da borracha. E aí, quando a gente pensa na fase da borracha, a gente tem a explicação da base econômica inicial da ocupação regional, e aí lembrando que Ji-Paraná está incluído no contexto de Rondônia, né? Então, essa região que hoje é o município de Ji-Paraná, lá na segunda metade do século XIX, ainda não existia Ji-Paraná, mas essa região que hoje é Ji-Paraná estava incluída no contexto aí de Rondônia, que nesse momento é o contexto da economia da borracha. Em 1909, tem a questão de Rondon, né? A Comissão Rondon inicia em 1907, vai até 1915, né? E aí, nós temos ali em 1909 a chegada de Rondon a o que hoje é o município
de Ji-Paraná. E isso representa integração territorial por meio da instalação das estações do telégrafo, tá? Pós-borracha, a gente tem ali, entre declínio a borracha, a gente tem os diamantes, indica um novo impulso econômico após ali o ciclo gomífero. 1945, voltamos. Aqui, então, em 1945, existiu o distrito de Rondônia, que era aí distrito do município de Porto Velho, e aqui esse distrito de Rondônia, ele demonstra a formalização administrativa dessa localidade, que hoje é o município de Paraná. Em 1960, de 1960 em diante, nós temos a construção da BR-029, depois BR-364, e isso inicia a nova fase de ocupação com a migração ampliada, a regionalização territorial, os projetos estatais de ocupação. 1968, 1970, temos a criação do IBRA e depois do INCRA, com ali a instalação do projeto Ouro Preto. Esse projeto Ouro Preto, ele tem um condão de intensificar a colonização e o fluxo migratório, lembrando que existe o projeto, o PIRC de Paraná, mas ele aconteceu na região de Cacoal, não vai confundir, pelo amor de Deus. E em 1977 nós temos a criação do município de Paraná, que consolida a emancipação política administrativa aqui da região. Como que a Consulplan ela pode vir a cobrar esse conteúdo? Para você ficar bem marcado aqui. O Instituto Consulplan, ela costuma gostar de alguns movimentos, né, de prova. Então, ela vai misturar cronologia com interpretação, ou seja, trazer, por exemplo, 4 eventos, pedir a sequência correta, apresentar um texto curto e perguntar qual fator explica melhor o crescimento da localidade em uma determinada fase, considerando o texto que ela trouxer. Ela trocar as causas, por exemplo, pode tentar fazer você se confundir borracha e colonização agrícola, falar que o ciclo da borracha está ligado à colonização agrícola, confundir você com a migração nordestina, com a migração sulista, ocupação indígena com o início da vida administrativa, então muito cuidado para não se confundir. Ele pode cobrar o processo e não apenas as datas, os anos, os números. Por exemplo, a transformação da localidade em espaço regional dinâmico resultou apenas de iniciativa privada. E aí é que é errado, porque houve forte participação do Estado com o telégrafo, rodovia, projetos de colonização, embora eu já falei para você na aula 1 sobre a colonizadora privada Calama S.A., tá? Então é importante assistir a aula número 1. Também pode explorar nomes antigos, né? Ela pode querer saber se a localidade passou por transformações históricas e administrativas antes de se consolidar como município de Ji-Paraná, e é importante que você saiba disso. Opa, passei demais. E aí, nós temos o que você não pode esquecer aqui dessa prova? O que você efetivamente não pode esquecer dessa prova? Não pode esquecer que a região de Paraná ela já era ocupada por povos indígenas, especialmente os Jarus e os Urupás, antes do povoamento não indígena. O povoamento registrado pelo IBGE começou por volta de 1879, com os nordestinos fugindo da seca e se fixando onde? Na confluência ali do rio Urupá. A borracha foi um dos primeiros motores econômicos da ocupação regional. Em 1909, chegada do Marechal Rondon, a construção da estação telegráfica que simbolizou a integração territorial. Após a decadência da borracha, a descoberta de diamantes, reativa o desenvolvimento local, a abertura da BR-029, que é a atual 364, mudou a lógica de ocupação e intensificou a chegada de novos colonos. O IBRA, o INCRA, você vai lembrar desses dois, IBRA e INCRA. E depois o processo de colonização conduzido, dirigido pelo Estado, que aceleraram a entrada dos migrantes do Centro-Sul, com destaque especialmente para o projeto Ouro Preto. E Ji-Paraná foi elevada à categoria de município pela Lei Federal 6.448, de 11 de outubro de 1977. 1977, ainda no contexto de que Rondônia era território federal, tá? Aqui é muito importante, se eu tivesse que resumir para você essa aula, seria
A história de Ji-Paraná é a história de um território originalmente indígena, depois ocupado por migrantes em diferentes fases, impulsionado por ciclos econômicos e consolidado por ações de integração e colonização promovidas pelo Estado. Essa frase, ela organiza quase tudo que eu falei para você na primeira e na segunda aula, praticamente tudo. Então é muito importante que você entenda isso, entenda essa cronologia, entenda a ligação dos projetos econômicos, dos ciclos econômicos com os ciclos de desenvolvimento e de crescimento populacional, para que você realmente consiga acertar aí as questões de prova. Olha só, aqui, ó, nós temos, eu sempre gosto de trazer um glossário, porque tem gente que às vezes não consegue entender, né, todas as nomenclaturas. Então, aqui você já tira um print, né? Ocupação do território. O que é a ocupação do território? O processo pelo qual o espaço passa a ser habitado, utilizado, organizado por grupos, povoamento, fixação de população em determinado local, confluência. O ponto em que dois rios se encontram, no caso que a gente estudou aqui, é muito importante, por quê? Porque ajuda a explicar a escolha espacial da primeira povoação registrada. Extrativismo é atividade econômica baseada na retirada de recursos naturais, como o látex da seringueira. O látex é a substância que é retirada da seringueira, usada para a produção da borracha, é como se fosse a seiva ali, né? O ciclo econômico, fase em que um produto, uma atividade toma posição de destaque, se torna dominante. O garimpo, a exploração mineral, né, muitas vezes associada à busca de pedras preciosas, como diamantes. Estação telegráfica é a instalação voltada à comunicação do telégrafo. Êxodo rural, saída de pessoas do campo em direção a outras áreas urbanas. Colonização dirigida, ocupação planejada ou incentivada pelo poder público. IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, citado do histórico aí do IBGE como agente de aceleração do fluxo migratório antes do INCRA. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, órgão aí ligado à política fundiária e aos projetos de colonização, muito importantes para a história de Rondônia e, consequentemente, a história de Ji-Paraná. Emancipação política é o momento em que a localidade deixa de depender administrativamente de outro município e passa a ter ali autonomia municipal. Desmembramento, separação administrativa de parte de um território para formar um outro município. E aqui, pessoal, basicamente, nós encerramos essas duas aulas com assim, muito do que você vai precisar da sua prova. A gente vai trazer outras aulas também para vocês, mais especificamente de assuntos mais ligados à geografia também. Mas eu sempre digo que geografia e história regional, elas não se desvinculam, elas estão ligadas, não tem como a gente negligenciar essa relação multidisciplinar que nós temos. Então, se você não é inscrito no canal, lembre-se, já se inscreva nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é muito importante para mim. Eu desejo muito sucesso na sua jornada, na sua trajetória, e me conta aqui o que você ainda não sabia, o que você ainda não sabe, o que você quer saber sobre a história de Ji-Paraná. Eu fico por aqui, tchau, tchau, e até a próxima.